Olá, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre os números racionais. Mas antes, não se esqueça, deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e vamos lá. Precisamos descobrir de que é composto o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele não tem começo e ele também não tem fim. Ele é composto pelos números naturais, que são os zero e os positivos. Ele é composto pelos números inteiros, que também entram os negativos. E ele entra também as frações, tanto positivas como negativas. Os decimais exatos é o número de vírgulas, sem reticência. Ele entra os decimais exatos, positivos e negativos. Ele entra também as dízimas periódicas, que são aqueles números de vírgula que tem uma sequência infinita se repetindo. Ele entra essas dízimas periódicas, positivas e negativas. Então, ele não tem começo e ele não tem fim. O conjunto dos números naturais é composto pelo zero, pelos positivos inteiros, pelos positivos inteiros, pelos negativos inteiros, pelas frações negativas e positivas, pelas dízimas periódicas, positivas e negativas. Nós temos duas formas de se escrever um número racional. Ou nós podemos escrever ele na forma de fração, ou nós podemos escrever ele na forma de número de vírgula, ou seja, número decimal. Isso que nós vamos aprender agora, a representar as duas formas de números racionais, ou na forma de decimal, que quer dizer número de vírgula, ou na forma de fração. O que nós vamos aprender primeiro? A pegar e escrever um número na forma decimal. O que significa forma decimal? Forma de número de vírgula. Então, eu vou pegar uma fração, nesse caso aqui, no exemplo, eu tenho 15/8, e eu quero escrever essa fração na forma decimal. Como que eu faço para escrever uma fração na forma decimal? Qual é a regra? Basta dividir o número de cima pelo número de baixo, ou seja, o numerador pelo denominador. Então, para mim escrever uma fração na forma decimal, basta eu fazer uma divisão, o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo número de baixo. Então, para me escrever na forma decimal, eu vou dividir 15 dividido por 8. Vamos lá fazer essa divisão. 15 dividido por 8 só pode ser 8 vezes 1, porque 8 vezes 2 dá 16, passa. Então, 8 vezes 1, 8, e 15 menos 8 sobra 7. Aí, como não tem número para descer, eu vou acrescentar o zero e a vírgula. Ficou 70. Agora, eu vou lá na tabuada. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. Passa. Então, vai ter que ser 8 vezes 8, 64. E sobra 70 para 64, sobra 6. Não tem número para descer, eu ainda acrescento outro zero. Eu não paro de dividir enquanto eu não acho o resto zero aqui no quociente. Ficou 60. 8 vezes 8, 64, passa. Então, vai ter que ser 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. E sobra aqui 4. Ainda não tem número para descer e ainda está sobrando o resto. De novo, eu acrescento zero. Ficou 40. 5 vezes 8, 40. E sobra resto, zero. Sobrou resto zero, significa que acabou a minha conta. Qual foi meu resultado? 1,875. Então, para mim passar o número de fração, o número fracionário para a forma decimal, basta eu dividir o número de cima pelo número de baixo. Enquanto eu não achar zero no quociente, eu não paro. O que significa isso? Nós temos dois tipos de decimais, o decimal exato e a dízima periódica. Vamos classificá-los agora. Quando você fizer a continha e chegar no resto zero, significa que você tem um decimal exato.
Então, toda vez que você fizer a continha e você chegar num resto zero, significa que esse número é um decimal exato. Agora, se você nunca chegar no resto zero, você vai chegar numa dízima periódica. Nós vamos entender melhor no próximo exemplo. No exemplo da letra B, nós temos a fração menos 4/3. Eu quero escrever essa fração na forma decimal. A fração negativa não tem nada a ver. O que significa isso? Que o seu resultado aqui vai dar um número também negativo. Só isso. Então, eu quero pegar essa fração e passar para a forma decimal. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o número de cima, que é 4, pelo número de baixo, que é 3. Passa para cá. Vou dividir o número de cima pelo número de baixo. 4 por 3. 4 dá para dividir 3. Vai dar 3 vezes 1, 3, e sobra 1. Como não tem número para descer, eu acrescento o 0 e a vírgula. Ficou 10. Então, vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Sobra 1. Não tem número para descer, acrescento outro 0. De novo, vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9. Sobra 1. Acrescento outro 0. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Vai ficar dando 1 aqui de resto e dando 3 aqui a vida inteira. Eu posso ficar aqui a vida inteira fazendo essa conta que ela nunca vai acabar. Então, o que eu faço? Coloco a reticência. Por quê? A minha conta não vai ter fim. Qual que ficou meu resultado? Menos 1,33333, reticência. Lembrando que quantos 3 você quiser colocar. Os 3 pontinhos significa que o 3 nunca vai acabar. E aí eu pergunto, esse número aqui, como ele não sobrou resto, ele ficou repetindo a vida inteira, ele é uma dízima periódica. Então, esse número é uma dízima periódica. Ou seja, a forma decimal, nós temos duas formas de números decimais. O decimal exato e a dízima periódica. O decimal exato, você faz a divisão, mesmo que você vai acrescentando 0, uma hora você chega no resto 0. Esse é o decimal exato. Agora, se você nunca chegar no resto 0 e ficar repetindo a vida inteira, você tem uma dízima periódica. Vamos para o exemplo da letra C. 5/6. Eu quero pegar a fração 5/6 e passar essa fração para a forma decimal. Para isso, eu vou dividir o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima, que é 5, pelo número de baixo, que é 6. Começando, 5 dividido por 6. 5 é menor do que 6, não dá para dividir. Se não dá para dividir, o que eu vou fazer primeiro? Colocar o 0 e o 0 e a vírgula. Não deu para dividir, acrescento 0 e 0, vírgula. Ficou 50. 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 6 dá 42, 8 vezes 6 dá 48. Mais próximo. 8 vezes 6, 48 e sobra 2. Aí não tem número para descer mais, porque eu peguei tudo, acrescento outro 0. Não preciso acrescentar outra vírgula. Ficou 20. 3 vezes 6, 18 e sobra 2. Acrescento outro 0, de novo. 3 vezes 6, 18 e sobra 2. Vai ficar sobrando 2 aqui e dando 3 aqui a vida inteira. Então, nem preciso terminar minha conta. Eu já sei que nunca vai terminar essa conta. Então, o meu resultado ficou 0,8333 reticências. Ou seja, quando um número nunca termina e sempre vai repetindo a mesma coisa, significa que esse decimal aqui é uma dízima periódica. Por que uma dízima periódica? É uma dízima periódica porque ele nunca vai acabar. Agora nós vamos para o contrário. Nós queremos aprender a pegar um número decimal, ou seja, na forma de número de vírgula, e passar esse número para a forma fracionária. Quer dizer, passar esse número para a forma de fração. Então, para pegar um número decimal e levar para a forma fracionária, nós vamos seguir uma regrinha. Qual é a regrinha? Primeiro,
tampo a vírgula. Tampando a vírgula, ficou 0,38. Copio o número que formou. 0,38 é a mesma coisa que 38. Passo o tracinho da fração, coloco 1 embaixo. Agora é só contar quantas casas eu tenho depois da vírgula. 1, 2. Acrescento 1, 2 zeros. Se eu tiver 3 casas, 3 zeros. 1 casa, 1 zero. E assim por diante. Então, para mim pegar um número decimal e passar para a forma fracionária, tampo a vírgula, copio o número. 0,38, mesma coisa de 38. Passo o tracinho da fração, coloco 1 embaixo. 2 casas, 2 zeros. Então, ficou 38 centésimos. Porém, a minha fração dá para ser simplificada, ou seja, dá para ser dividida. O que eu percebo? Que o 38 é um número par, então ele divide por 2. O 100 também é um número par, ele também divide por 2. Então, eu vou simplificar a minha fração por 2. 38 dividido por 2 dá 19, 100 dividido por 2, 50. 19 é primo, não dá para dividir mais. Significa que a minha fração fica 19 50avos. Ou seja, para mim pegar um número decimal e passar para a forma de fração, copio o número sem a vírgula, coloco 1 embaixo. Se tiver 2 casas, 2 zeros. Se tiver 1 casa depois da vírgula, 1 zero. E assim por diante. Se der para simplificar a minha fração, eu simplifico. Segundo exemplo, 1,4. Primeiro, tampo a vírgula e copio o número que sobrou. Tampando a vírgula, ficou 14. Passo o traço, coloco sobre 1. Agora, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. 1 casa depois da vírgula, acrescento 1 zero. Ficou 14 décimos. Só que a fração dá para ser simplificada. Tanto 14 como 10, todos dois são pares, então dá para dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. 10 dividido por 2, 5. Quer dizer que a minha fração fica 7 quintos. Então, lembrando, para mim pegar um número decimal e passar para a forma de fração, escrevo o número sem a vírgula, coloco 1 embaixo na fração. 1 casa depois da vírgula, 1 zero. 2 casas depois da vírgula, 2 zeros. 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. E assim por diante. Se der para simplificar a minha fração, eu simplifico. Agora, se for para mim fazer o contrário, pegar a fração e passar para a forma decimal, basta eu dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, basta eu dividir o número de cima pelo número de baixo. Lembrando que temos 2 tipos de decimais. O decimal exato, que são esses daqui, e a dízima periódica, aquele que tem a reticência, ou seja, que tem um número infinito se repetindo.